Será que ainda vale a pena investir em seguradora entre Banco do Brasil Seguridade e Caixa Seguridade? Qual delas faz mais sentido, principalmente para quem pensa em dividendos? Se a gente for olhar só para a performance, BB Seguridade na cotação dos últimos 5 anos subiu 26%, enquanto a Caixa Seguridade no mesmo período passou pelo seu IPO e tá subindo ali pouco mais de 43%. As duas com um movimento que foi de alta. Por isso que nesse vídeo a gente vai mostrar os prós e contras de cada uma, quais são os principais números por trás dessas empresas e, por fim, qual delas é mais forte dentro de uma estratégia comprovada de investimentos. Boa, vamos lá. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é deixar todo mundo alinhado de como é que funciona o negócio de uma seguradora na bolsa. Pensa assim, ó, uma seguradora é como se fosse um restaurante. Imagina que você é um dono de restaurante de buffet, aquele que as pessoas vão, pagam a entrada ali num valor fixo e elas podem comer o quanto elas quiserem. Ora, você que é dono do restaurante, você não sabe exatamente quanto que cada uma daquelas pessoas que passa pela porta do seu estabelecimento vão comer naquele dia. O que é que você tem? Você tem uma análise histórica de mais ou menos, na média, quanto é que as pessoas comem para você conseguir fazer uma precificação justa. E aí depois de tirar essa média, você coloca um acréscimo de margem de erro e tá feito o seu preço do seu buffet. Beleza, só que o que acontece é que você, como dono do restaurante, já recebeu o dinheiro antes mesmo daquele cliente começar a comer. Você está com esse dinheiro em mãos ali, quanto mais clientes entram pela sua porta, mais dinheiro em caixa você tem, antes mesmo de precisar repor o estoque daquele almoço. E é aqui que está o segredo do business das seguradoras. O dinheiro que fica em caixa, antes dele precisar comprar ou renovar o seu estoque, ele fica, na verdade, sendo investido, gerando uma receita que a gente chama de receita financeira na empresa. No setor de seguros, o caixa do restaurante é chamado de floats, ou seja, é um dinheiro que está disponível ali para gerar juros para aquela empresa. E o grande negócio por trás da seguradora está exatamente no float. Inclusive, esse efeito é tão impressionante que o próprio Warren Buffett, o maior investidor vivo da nossa geração, se baseou muito nisso para iniciar a sua jornada como investidor, fazendo inclusive muita gente falar que esse foi o segredo da sua riqueza. O float dos seguros, the insurance float, onde ele usava o dinheiro recebido nos prêmios de seguro, aquela parcela mensal que você paga pelo seguro do seu carro, aquilo ali é o prêmio do seguro que acaba virando float para a seguradora. E como o Buffett fazia muito bem esse processo de investimento, ele acabava ficando com o retorno dos investimentos que ele fazia com esse dinheiro. Inclusive, hoje, na Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, os seguros seguem sendo cruciais para a Berkshire, uma vez que a Berkshire utiliza os prêmios que recebe pelos seguros para financiar a compra de ações ou aquisições de empresas. Essa é a verdade que pouca gente conta. Uma seguradora é, na essência, uma empresa financeira. E ela tem dois grandes motores de lucro. O primeiro deles é o próprio prêmio, o dinheiro que as pessoas precisam pagar para contratar aquele seguro. E o segundo é justamente a receita financeira vindo do float das empresas. Quando a gente afunila isso e traz para o caso da Caixa Seguridade e da BB Seguridade, a gente vê dois segmentos um pouco diferentes. A BB Seguridade, ela usa a prateleira gigantesca do próprio Banco do Brasil para ser líder absoluta de dois segmentos muito específicos e rentáveis de seguro. O primeiro deles é o seguro rural, aproveitando a força que o banco já tem no setor de agronegócio aqui no Brasil. E o segundo deles é a previdência privada, aproveitando a Brasilprev. Já a Caixa Seguridade, ela usa o balcão da Caixa Econômica Federal, que tem um alcance popular imenso para focar em produtos de maior alcance. E o forte da Caixa Seguridade são os seguros de vida. Além desse, o seguro habitacional, que muitas vezes é vendida junto com o financiamento imobiliário, que é um dos principais segmentos da Caixa Econômica Federal. Então, resumindo, a gente tem duas gigantes com um modelo de negócio similar, somente em nichos de atuação muito específicos, cada uma delas. Beleza, olhamos então para a forma de atuação de cada uma delas. Vamos começar a entrar aqui na comparação dos múltiplos, dos principais números dessas empresas. Quando a gente abre a BB Seguridade aqui no Investor 10, o que é que a gente vai ver? No último ano para cá, a gente vê uma valorização de 20%. Lembrando que esse gráfico aqui já considera a cotação ajustada, ou seja, o reinvestimento dos dividendos. Se a gente olha para os últimos 5 anos, o valor investido praticamente dobrou, foram 94% de alta. Já no caso da Caixa Seguridade, de um ano para cá, a gente vê uma alta um pouco mais branda, de 10%, já considerando os dividendos também, nos últimos 5 anos, que não estão completos, uma vez que a empresa fez o seu IPO em 2021, que a gente vê uma rentabilidade de praticamente 100%, muito similar ao que teve a BB Seguridade no mesmo período. Olhando um pouco mais aqui para baixo, os principais múltiplos de valuation das empresas, o preço sobre lucro da BB Seguridade, ela está atualmente em 8,28, é o que mostra esse gráfico aqui, que é um dos menores patamares dos últimos 10 anos, que na verdade é o menor patamar dos últimos 10 anos, enquanto a média do setor está até um pouco menos que isso, em cerca de 8. Já a Caixa Seguridade, ela está com um PL um pouco mais alto e diferente do Banco do Brasil Seguridade, ela está num dos maiores patamares desde 2022, com 11,14. Em compensação, se a gente for olhar para o preço por valor patrimonial da Caixa, a gente encontra algo próximo a 3 nesse momento. Já a BB Seguridade, naturalmente,
atualmente tem um número mais alto no PVP, superando ali a marca dos 6. Ou seja, o que a gente vê aqui é que uma das métricas do preço sobre lucro mostra a BB Seguridade mais barata, em compensação o PVP traz um ponto mais positivo para a Caixa Seguridade, para quem gosta de olhar esses números aqui. Agora, vamos olhar para métricas de rentabilidade como o próprio ROI. Para a BB Seguridade, nesse momento, a gente vê algo próximo a 74%, que é um pouco menor do que os últimos anos, mas ainda assim é uma cifra bem alta. Já a Caixa Seguridade costuma ter um número mais baixo, em cerca de 28%, muito puxado pela segmentação, que acaba tendo uma rentabilidade diferente mesmo. Começando a olhar um pouco mais para os dividendos em termos de payout, as duas têm cifras parecidas. A BB Seguridade distribui praticamente 85% do seu lucro líquido na forma de dividendos, enquanto a Caixa Seguridade distribui cerca de 86%. Praticamente a mesma proporção de lucro que acaba virando proventos ali para os investidores. Quando a gente vai fazer uma comparação com as principais empresas de seguro e de resseguro, que é o caso da IRB, aqui no mercado, o que a gente vê é que, em termos de preço sobre lucro, quem estaria mais barato por essa métrica seria a IRB, também em termos de preço por valor patrimonial. É uma empresa que sofreu bastante na sua cotação nos últimos anos. Em compensação, ninguém bate o ROI da BB Seguridade e o seu dividend yield também atualmente está em mais de 10% nos últimos 12 meses. E a gente encontra também a BB Seguridade aqui com o maior valor de mercado, em praticamente 72 bilhões de reais. Ou seja, em geral, a gente vê mais números positivos aqui para a BB Seguridade do que para a Caixa Seguridade. Mas vamos continuar olhando isso aqui. Vamos ver como é que elas estão performando em termos de número no curtíssimo prazo. Olhando para o último resultado do primeiro trimestre de 2025, a gente vê a BB Seguridade com um aumento de mais de 8% no lucro no início desse ano, enquanto a Caixa Seguridade teve um lucro líquido de pouco mais de 1 bilhão de reais, com um aumento de 9% na comparação com 2024. Ou seja, as duas continuam crescendo no ritmo muito similar em termos de porcentagem de lucro aqui. Uma outra diferença relevante entre as duas é a frequência de pagamento de dividendos que cada uma tem. Já há algum tempo a Caixa Seguridade vem falando em fazer 4 pagamentos ao longo do ano, ou seja, pagamentos trimestrais. É o que ela vem parecendo fazer a partir desse ano, com um pagamento em janeiro, outro em maio, outro já anunciado para agosto e deve ter mais um no mês de novembro, como ela costuma sempre fazer. Já a BB Seguridade costuma ter posturas um pouco diferentes. Ela concentra em 2 pagamentos anuais, como foi no ano passado, em fevereiro, depois em agosto. Esse ano ela fez um pagamento em março e deve anunciar um mais próximo do segundo semestre. Tá, Felipe, então a Caixa Seguridade paga dividendos mais vezes no ano, enquanto está mais barata frente a algumas métricas de valuation, como a gente viu. Já a BB Seguridade paga só 2 vezes no ano, só que está com um dividend yield maior nesse ano, com métrica de rentabilidade mais alta. Quando a gente vai fazer um frigir dos ovos, você vê que cada indicador acaba te levando para um lado diferente. E eu preciso ser bem franco contigo aqui. É claro que isso parece confundir a cabeça da maioria dos investidores, e quando você assiste o vídeo até aqui, você pode até pensar, ah, Felipe, mas então tu tá deixando a gente cada vez mais confuso para depois mostrar a solução. Quando na verdade o que a gente tá fazendo aqui junto é percebendo que existem várias formas, várias óticas de como você pode olhar para algum investimento no mercado financeiro. Só que a única forma de você tomar uma decisão racional é ter uma estratégia clara que te faça perder muito menos tempo olhando para coisa errada, para que você possa de fato tomar uma decisão de quem é melhor para entrar na minha carteira nesse momento. Esse é o meu foco aqui, te mostrar com base em estratégias comprovadas para quem pensa em dividendos, qual dessas duas empresas faz mais sentido. Ah, Felipe, então quer dizer que a estratégia de vocês do Clube do Valor é sempre a melhor de todas? E é óbvio que não. O que a gente defende, na verdade, é a bandeira de investir com base em uma estratégia. Que você seja consistente na sua tomada de decisão de como selecionar uma ação para sua carteira, por exemplo. Agora, se você ainda se sente na dúvida de como é que você deveria fazer isso, como é que você encontra estratégias já validadas no tempo e como é que você aplica isso para o teu caso, para o teu contexto patrimonial, para você montar uma carteira de investimentos inteligente, aí, nesse caso específico, a gente pode te ajudar diretamente. Até porque é com base nesse tipo de filosofia de investimentos que a gente já atua há quase 10 anos aqui no Clube do Valor, com mais de 4 bilhões sob custódia de consultoria e gestão aqui da nossa empresa. E a gente pode te ajudar diretamente. Se você tiver interesse em participar de um processo como esse, eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita. Um espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas treinados vai pegar todas essas filosofias de investimentos e vai te mostrar como é que a gente consegue aplicar isso no teu contexto, considerando o teu patrimônio atual, os teus objetivos e o teu perfil de investidor. Para você participar dessa sessão de consultoria que é totalmente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Boa, vamos lá. E como é que você faz para decidir, então, dentro das incertezas do mercado, qual a melhor empresa de dividendos para sua carteira nesse momento? Foi pensando em dar essa resposta muito clara que a gente criou a máquina de dividendos. Uma estratégia sistemática, quantitativa. O que é que isso quer dizer? Ela se baseia sempre nos mesmos critérios para encontrar as 10 empresas que mais pagam dividendos
dividendos na bolsa. Esses critérios estão na tela para vocês. A liquidez das ações, que precisa ser aceitável para você não correr o famoso risco de liquidez na bolsa. O lucro dessas empresas precisa estar positivo no último trimestre. Afinal de contas, só paga bons dividendos e consistentes quem tem lucro. Além disso, esse lucro também precisa estar crescente nos últimos 3 anos. Afinal de contas, não adianta de nada a empresa pagar um dividendo muito alto esse ano se ela não tiver uma consistência de aumento dos lucros que me mostre que o dividendo desse ano vai ser consistente para os próximos. Essas empresas precisam ter um limite de payout aceitável, ou seja, demonstrar interesse em realmente transformar o lucro líquido da companhia em pagamento de dividendos. Essas empresas não podem ser tão voláteis na bolsa a ponto de estar entre as mais voláteis e é óbvio, cada uma dessas empresas precisa ter um alto fluxo de pagamento de dividendos nos últimos 36 meses e não somente no último ano. Felipe, mas por que investir desse jeito? A resposta é única e simples. Porque quem decidiu investir assim teve um resultado muito positivo nos últimos 20 anos e superou o índice Ibovespa por mais de 4 vezes, com quase 2.000% de retorno no mesmo período em que o Ibovespa teve menos de 300. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes de como funciona a estratégia máquina de dividendos e 7 empresas que estão dentro das mais pagadoras da bolsa hoje, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que nossa equipe escreveu te contando tudo isso. Eu vou deixar um link aqui em cima ou na descrição do vídeo para você acessar. Vamos olhar para as duas empresas aqui então. Agora, as duas são muito líquidas na bolsa, então esse critério é bem tranquilo de sustentar. A Caixa Seguridade, ela vem tendo um lucro líquido crescente nos últimos 3 anos e até mais do que isso, esse não é um problema para a empresa. Enquanto que no caso da BB Seguridade, a gente vê algo parecido. Nos últimos mais de 4 anos, o lucro dela vem sendo crescente ano após ano. E aí quando a gente vai olhar para o histórico dos últimos 3 anos de pagamento de dividendos, a BB Seguridade está aqui facilmente entre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa, com mais de 9% nos últimos 3 anos. Ou seja, para quem estivesse montando uma carteira de dividendos nesse momento, essa empresa ia entrar. Enquanto no caso da Caixa Seguridade, se a gente for olhar qual é a volatilidade dessa empresa nos últimos 12 meses, a gente vai encontrar algo acima dos 24%, o que coloca ela entre as empresas mais voláteis da bolsa nesse momento. Para título de comparação, a mesma BB Seguridade nos últimos 12 meses está com volatilidade bem mais baixa de 18%, e é por isso que a Caixa Seguridade não entra na máquina de dividendos nesse mês. Visto isso, fica muito claro que a BB Seguridade faz muito mais sentido para uma estratégia de dividendos nesse momento. E é dessa forma que você tem muito mais clareza na hora de tomar uma decisão de investimentos com base em dados e não somente em narrativas, emoções. Me conta aqui embaixo se esse vídeo agregou para sua vida, o que é que você achou de forma bem sincera, eu quero ouvir todos vocês. E para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.